Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o primeiro parágrafo do capítulo 5 de 1 Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro. E esse primeiro parágrafo inclui os versículos 1 a 11. Vamos estudar 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 11. E nesse texto nós vamos encontrar algumas orientações claríssimas para diversos grupos cristãos. E um dos grupos cristãos que vai ser orientado é o grupo cristão dos líderes. Querido amigo, nos dias de hoje, principalmente aqui no nosso país, e nós queremos nos referir ao nosso país, nós temos tido entre os líderes cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, uma volúpia, um desejo incontestável por poder, por querer cada um ser superior ao outro. As orientações de Pedro, no capítulo 5, são orientações que vão confrontar ou que confrontam a atitude de muitos líderes. Eu não estou me referindo apenas àqueles que têm já um cargo, cujo cargo lhes dê projeção, mas estou me referindo a muitos líderes leigos dentro das igrejas que procuram de qualquer forma alcançar postos mais elevados. Pedro nos orienta de uma maneira muito clara a vivermos como o Senhor Jesus viveu. E o Senhor Jesus, certamente Pedro lembrava muito bem, Jesus viveu de uma maneira completamente diferente desse padrão mundano, desse padrão humano. O Senhor Jesus, sendo Senhor dos seus discípulos, sendo Deus encarnado, você sabe o que ele fez. E Pedro, qual foi a primeira reação dele? Não, Senhor, de jeito nenhum, tu me lavarás os pés. De jeito nenhum. E Jesus então lhe disse de uma maneira muito clara, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, não, então, Senhor, por favor, me dê um banho logo, me lave as cabeças, as mãos e os pés e tal. E Jesus falou, não precisa disso, Pedro. Quem já foi limpo está lavado e precisa lavar apenas os pés. Jesus demonstrou ali profunda humildade. E Pedro, ao compartilhar conosco esses princípios, logo no comecinho do capítulo 5, mostra que esse é o papel do verdadeiro líder. Viver para a glória de Deus, viver em humildade. Mas um outro tema também que aparece nesses versículos é o tema desse que nós temos falado muito, temos ouvido muito, de que há um abismo entre as gerações. Uma das tensões mais comuns, inclusive na igreja de hoje, é essa relação entre os jovens e os anciãos. Os jovens e os mais experientes. Há uma brecha entre as gerações. E essa brecha, esse abismo, pode quebrar, pode fracionar o companheirismo cristão dos diversos grupos dentro da igreja. Pedro, então, nos anima a olhar, a perceber a complementação que ambos os grupos podem dar-se a si mesmo quando estiverem dispostos a submeter-se ao senhorio de Cristo. Quando nós queremos impor a nossa autoridade sobre alguém, ou quando nós queremos impor os nossos direitos sobre determinada pessoa, nós vamos entrar em conflito. Mas quando os dois grupos ou as duas pessoas se submetem ao senhorio de Cristo, as coisas então são ajustadas, há condições de harmonizar, há condição de haver conciliação. E assim,
nós temos então uma vida que realmente dignifica e glorifica o nome do Senhor. Por isso, o título para o nosso estudo de hoje é um título assim, bem sugestivo. Eu creio que você poderá anotá-lo aí e depois até transcrever para a sua Bíblia. No capítulo 5, versículos 1 a 11 do livro de Pedro, nós estamos dando como título A Vida Cristã Aperfeiçoada. A vida cristã aperfeiçoada. Por que essa palavra aperfeiçoada? Porque essa palavra surge lá no final do texto. Eu vou ler para você na ocasião, mas eu já quero ler agora para você. Veja só no versículo 10. Ora, o Deus de toda graça em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse Deus, então, quer que tenhamos uma vida aperfeiçoada. A base para esse título é 1 Pedro 5, 1 a 11. Na verdade, querido amigo, por toda a sua carta, Pedro está chamando a atenção dos seus leitores para a importância do testemunho do cristão. Não importam as circunstâncias, não importam os sofrimentos, não importam quem sejam os cristãos. O apelo de Pedro é abrangente. É para todos nós que temos o privilégio, mas temos a responsabilidade de carregar o nome de Cristo em nossas vidas. Você se chama cristão por quê? Porque você é um seguidor de Cristo. Então, olha o que Pedro fala lá no capítulo 2, versículo 15, que nós já estudamos. Que pela prática do bem façamos calar a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem, façamos calar a ignorância dos insensatos. Então, essa vida cristã aperfeiçoada é uma vida que vai ser prática, uma vida que vai demonstrar aquilo de bom que o Senhor tem colocado em nossos corações. Porque na nossa natureza antiga, na nossa vida natural, não havia nada de bem. O que havia era uma total vontade de seguir o curso deste mundo, sendo dirigidos, como Paulo disse em Efésios, pelo príncipe desse mundo. Fazíamos a vontade da carne, isso é, da velha natureza, e dos pensamentos. Mas agora, pela prática do bem, o que Pedro está dizendo, nós temos condições de deixar com que as pessoas que não gostam do cristianismo, que não querem a Cristo, que desprezam os cristãos, elas fiquem emudecidas. Porque vão ver em nossas vidas atitudes tais que não podem fazer nada mais do que glorificar a Deus pelas vossas boas obras, conforme diz o próprio Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Depois dos ensinamentos dados anteriormente, agora nesse final de capítulo, nesse final de livro, Pedro se dedica a orientar os cristãos nas suas mais diversas áreas dentro da igreja, nas suas diversas categorias, nos seus diversos grupos. Todos nós somos responsáveis por abrilhantar, por fazer brilhar o nome de Cristo. Então, a proposição, o princípio, o desafio desse texto para nós está nessa pequena frase. Todo cristão deve almejar para si uma vida cristã aperfeiçoada que glorifique a Deus. Anote aí, se você puder. Todo cristão deve almejar para si uma vida cristã aperfeiçoada que glorifique a Deus. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 diretrizes para a obtenção dessa vida cristã aperfeiçoada. A primeira diretriz é saber se comportar como um ministro de Deus, como um ministro de Cristo,
versículos 1 a 4, eu leio esses versículos para você. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Querido amigo, você pode falar, bom, eu nem preciso ouvir essa parte do programa porque eu não sou ministro, porque eu não sou pastor, porque eu não sou missionário, porque eu não sou apóstolo, porque eu não sou bispo. Me perdoe, mas essa passagem está direcionada a você também. Na verdade, quando Pedro fala de presbíteros e fala para pastorear, ele está falando sobre pessoas que têm influência na igreja. E quer queira, quer não, você, sendo cristão, tem influência na igreja, na sua comunidade. Sabe por quê? Porque todos nós temos um certo nível em que nós influenciamos pessoas que estão ao nosso lado. Se você for uma senhora e pensando que está assim colocada do lado, não, você tem irmãs e irmãos que pedem oração por você, portanto você tem responsabilidade com eles. Se você for uma mãe, você tem responsabilidade com seus filhos. Se você for um chefe de casa, um pai, um marido, você tem responsabilidade. Se você for dirigente do coral, sem dúvida, presidente da igreja, muito bem. Se você for um ministro, muito bem. O fato é que todos nós que somos cristãos, somos ministros de Cristo. Portanto, esses versículos iniciais, 1 a 4, referem-se a mim e a você. E aqui, então, Pedro nos dá que o ministro cristão, o verdadeiro cristão, deve ter uma vida exemplar. E Pedro, então, se identifica, ele mesmo, como ministro. Ele é um ministro, porque ele foi chamado exatamente para isso. Você se lembra que Pedro teve uma experiência muito frustrante. Ele negou a Jesus 3 vezes. O galo cantou. Lucas nos diz que os olhares de Jesus e de Pedro se cruzaram. E ele saiu ali daquele pátio e chorou amargamente. E passou o sábado inteiro remoendo no seu coração. A sexta-feira à noite, remoendo no seu coração. A madrugada de sábado para domingo, triste, abatido consigo mesmo. No domingo estava lá escondido com os outros discípulos, chateado, até envergonhado, porque a notícia já tinha corrido. Olha, Pedro negou o mestre. Imagina a situação de Pedro. E passa-se um dia, passa-se 2, o Senhor Jesus aparece e logo depois, talvez uma semana depois, Jesus está na praia, eles estão pescando, e Jesus se identifica, manda eles virem, e quando eles estão chegando na praia com os peixes, Jesus já tem uma fogueira, já tem peixe, já tem pães, e ali Jesus tem um momento de seriedade com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você gosta de mim? E qual foi a expressão de Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus então fala, então agora vai e se prepare, porque você vai pastorear as minhas ovelhas. Jesus colocou Pedro no seu devido lugar. Levantou-o novamente daquela situação constrangedora de negação, mas deu-lhe um ministério de serviço. Portanto, o ministro é aquele que serve. E o pedido, então, de Pedro é muito objetivo. A responsabilidade de um ministro cristão, que somos todos nós, é um pedido muito objetivo. Abra-se para a possibilidade de sustentar aqueles que se colocaram
à disposição do Senhor. Isso é, pastoreie, cuide dessas ovelhas, não por sorte da ganância, não querendo lucrar. Ah, quantos líderes hoje estão indo para os púlpitos e para as televisões e para as rádios para querer lucrar. Esse não é o alvo do verdadeiro servo de Deus. Que nós possamos ser ministros de Cristo, e ministro é garçom, ministro serve, que possamos sustentar aqueles que se colocam à disposição do Senhor, alimentando-os com o genuíno leite espiritual, isto é a palavra de Deus. Há uma segunda maneira de sermos ministros bons de Cristo, há uma segunda área em que Pedro nos orienta sobre como tratar uns com os outros. Essa segunda diretriz para uma vida abençoada é saber viver em humildade. Veja os versículos 5, 6 e 7. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavras tão maravilhosas e encorajadoras. Aqui há uma orientação dirigida aos mais novos. Como os mais novos devem tratar os idosos. E qual deve ser a motivação dos mais novos? A orientação e a motivação é respeitar, dar valor àqueles que já tenham experiência de vida. E, na verdade, esse é o princípio orientador para todos os cristãos. Qual é o princípio? Sermos humildes. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Isso é uma questão de inteligência. Se você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida, seja humilde. Humilde, tanto do mais novo para com o mais velho, mas também do mais velho para com o mais novo, entendendo a dinâmica de vida do jovem de hoje. Não seja uma pessoa que impeça os jovens de estar na sua igreja, na sua comunidade. Alegre-se pelo fato dele estar lá. Logicamente, com a sua experiência, você poderá ajudá-lo a ter os padrões corretos. Mas alegre-se porque ele está lá. Não tolha a liberdade dele. E você, jovem, humilhe-se diante da experiência daquele homem de Deus que está orando por você, que está lhe indicando um bom caminho. Em terceiro e último lugar, nós temos uma outra exortação, um outro encorajamento muito especial, que é a terceira diretriz para uma vida aperfeiçoada. Saiba como se conduzir na luta contra o inimigo. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a esses estão se cumprindo por toda a vossa irmandade. Agora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, olha que expressão Pedro usa, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Lembre-se, o diabo está querendo nos tragar, querendo nos devorar, mas Cristo é a nossa vitória. Qual é o caminho da vida aperfeiçoada? Resistir firme na fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós não desviamos o nosso olhar de Cristo, o diabo, esse leão que ruge, vai fugir, porque Cristo estará no controle de nossas vidas. Querido amigo, que Deus possa lhe abençoar, e esse Deus que tem chamado você para a sua eterna glória, esse Deus entende que esses sofrimentos seus são leves e momentâneos, pequenos, porque não há como compararmos a glória que nós teremos na presença de Deus com aquilo que nós sofremos aqui para glorificá-lo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda a você essa força para ser uma bênção
na vida da tua comunidade, para ser uma pessoa humilde e para ser uma pessoa corajosa em Cristo Jesus, enfrentando o inimigo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.